Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Marcelo Aranda, o menino do vozeirão. Que bom estar com vocês aqui. Paz e bem para todos que nos escutam. Alessandra, minha filha. Gratidão de estar aqui. E o Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em vocês. E Guilhermina, minha nega véia. É muito bom estar de novo juntos. Muito bom. Essa criatura que me atura há tantos anos. Não queira que eu comente que seja karma. É karma. É karma. Agora, eu não digo que se é seu ou meu. Sim, sim. E cá estamos para o prosseguimento do estudo do Livro dos Espíritos, a tradução de Vanolito Bezerra. Hoje estudaremos as perguntas 98 e 99. Começando com Marcelo Aranda. Perfeito. Na pergunta aqui 98 ele diz o seguinte: os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticar? Olha que pergunta. Que interessante, né? Será que eles só desejam, só uma coisa assim, eu quero, desejo. Ou realmente ele tem o poder de colocar em prática? E o Espírito responde: eles têm esse poder conforme o seu grau de perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos ainda têm que sofrer provas. É muito interessante isso, né? Então vejam que ele vai explicar para a gente que alguns já adquiriram o conhecimento, a ciência, já entendem de ponto de vista teórico, né, o que é este, né, desejo do bem, o que é o bem. Ele já, muitos vezes, espíritos já entendem o que é o bem, só que ainda falta um outro detalhe, que é a sabedoria, né, e a bondade. Então, eles têm o conhecimento, mas ainda o coração não é bom. Não, a bondade não aflora. Né, como, né, a gente estava falando no outro programa, né, eles entendem, mas na hora de praticar, quer dizer, que a bondade flui, né, você vê o outro e você tem esse comportamento de se colocar no lugar do outro, né? Que Jesus falou isso pra gente, né? Exato. Amar ao próximo como a ti mesmo, quer dizer, você fazer ao outro o que gostaria que alguém fizesse com você. É justamente esse da bondade. E dentro desse meandro entre uma teoria e a ação, tem a sabedoria, a gente saber pedir a providência divina, pedir a inspiração, o que é melhor, né? Ou pegar o nosso modelo, Jesus, né, aquele que já está num outro patamar, né? E aí, então, você pensar assim, o que Jesus faria nesse momento? Pois, provavelmente, ele é uma sabedoria, né, nas práticas, no pensar, no fazer. E aí, através dessa sabedoria, buscar e colocar em prática isso no nosso dia a dia. Em relação a essa resposta, eu gostaria de destacar dois aspectos, né? Um é a questão da eterna aprendizagem, né? Falando a respeito desses espíritos da segunda ordem, ele diz, né, que todos ainda têm que sofrer provas. Então, acho que fundamental para que nós possamos um dia sermos realmente seguidores de Jesus, né? É ter essa noção de que estamos sempre aprendendo.
Quando perdemos isso de vista, né, vamos nos colocando numa posição arrogante e não nos permitimos crescer. Né? Então, quando ele diz isso, que saber disso, que todos ainda têm que sofrer provas, independentemente, né, desses subníveis presentes aqui, eu acho fundamental. E um outro aspecto que eu gostaria de destacar, né, que o Marcelo falou aí, essa diferença da ciência, né, dominar a ciência, e a questão da sabedoria. Né? E aí nós temos o livro O Primado do Espírito, do professor Rubens Romanelli, que escreveu há 50 anos atrás, né, bastante tempo. Não é tão conhecido, né? Tão atual, né? Mas é muito atual. Tá? De um espírita muito... 57. 57 anos, muito estudioso, 1965. né? Eu vim a conhecer justamente pelo nosso amigo aqui, João, que me presenteou com o livro. Mas tem um trechinho que eu gostaria de trazer aqui, quando ele diz a respeito da razão. Isso. Ele diz que a razão é um meio, e como tal, não nos pode facultar senão uma visão fragmentária e deformada da realidade. E mais adiante ele vai falando da intuição, da importância da intuição para que possamos alcançar nossos reais objetivos. E aí fazendo um cotejo, né, uma conexão disso com os estudos de hoje, né, com a psicologia, o avanço da psicologia, final do século passado, né, alguns estudos sobre as múltiplas inteligências, do psicólogo Gardner, depois o Goleman, né, que estudou a inteligência emocional, que é uma inteligência que é diferente da questão das razões, é uma diferença de ter noção do que está acontecendo emocionalmente naquele contexto, né? E, finalmente, agora no nosso século, nós temos a Dana Zohar, que é uma física americana, né, que estudou a física quântica, que defende a inteligência espiritual. E tem tudo a ver com essa questão da sabedoria, que é além da ciência e além dos métodos racionais, e tentar tocar em algo que ela chama de propósito. Tá bem, eu sei tudo isso, mas o que eu posso fazer com tudo isso para o bem da humanidade, para o meu bem? De que forma eu posso equilibrar, né, a inteligência emocional e a inteligência mais conhecida, né, racional, para promover o bem para o mundo? Então, acredito que essas questões, esses novos estudos só venham a colaborar, porque a gente tem aqui nessa resposta que os espíritos já deixam bem claro: uns possuem a ciência, outros a sabedoria. Então, uma coisa não necessariamente depende da outra. Alguns avançam mais de um lado, outros avançam mais de um outro, certo? Mas eu acredito que esses estudos só nos ajudam, né, a entender esse processo. Sim. E aí eu queria só fazer um comentário aqui. Primeiro, depois fala... repete o nome dessa última autora, que de repente os ouvintes podem querer... Dana Zohar. Dana Zohar. D-A-N-A-H. Isso, Dana Zohar. Z-O-H-A-R. É de origem judaica, com certeza. É importante porque os ouvintes podem querer... Sim, o livro é Inteligência Espiritual. Inteligência Espiritual, para o pessoal ouvir. Muito bom, muito bom. E aí eu... E escreve também com... O marido dela, sim. Pesquisador, marido dela. E a gente vê, olha como Deus realmente é inacreditável. No momento em que a humanidade está, primeiro que ávida de socorro, mas ávida de conhecimento, ávida de compreender, porque o sofrimento está batendo a porta das mais variadas formas. E aí chegam pessoas, chegam espíritos em condição de refletir, de desenvolver um conhecimento para que a humanidade hoje comece a ler e a entender e vai para adiante. Os próximos que virão vão dar conhecimento, isso é muito importante. Voltando aqui para a nossa pergunta, que sobre o poder de praticar, porque da segunda ordem tem sempre só, eu quero ser bom. Mas, eu sei que eu não posso continuar assim, eu quero ser bom. Tá, mas o que eu posso fazer para mudar? Sejamos práticos. Aí ele diz aqui, da segunda ordem tem o poder conforme seu grau de perfeição. Claro que não são patamares imediatos, são patamares de construção interna. Então, como foi dito aqui, uns possuem a ciência, o conhecimento concreto. Não necessariamente a ciência do conhecimento escolar, mas do conhecimento de vida, do conhecimento geral. E este conhecimento deve e pode trazer a sabedoria. Deve e pode trazer a sabedoria e a bondade. Porque
Se você tiver a bondade e compreender o que é saber eu sou bom, não. Eu consigo fazer aquelas coisas que eu posso, que eu quero. Eu consigo entender o sofrimento do outro. Você não precisa pensar nisso, basta fazer. Segue a intuição. Falamos sobre intuição aqui. Desenvolva o sofrimento alheio. Saia de dentro da própria da própria caixinha e observa o outro. E o outro pode ser qualquer um do outro. E observa o sofrimento do outro. O que você pode fazer? Mas eu não tenho nada. Mas eu... Pode, ouça. Se você não tem absolutamente nada que você acha que não pode fazer, ouça. Permita que o outro fale. Permita que o outro tenha acesso a você. Porque muitas das vezes a pessoa está num desespero tal que não tem com quem falar. E às vezes basta que você ouça. Mas eu não vou saber dar conselho. Não é para dar conselho, é só para ouvir. Porque na medida em que você abre o coração, a intuição vem. Yes. E aí a ajuda vem. E você passa a ser um veículo. E isso é no cotidiano. Verdade. Isso vale na quitanda, isso vale na casa religiosa, isso vale no trabalho, isso vale na condução, isso vale em qualquer lugar. Porque a necessidade está aí. Verdade. E não, interessante, né, isso que você colocou, porque é justamente o que é colocado nesse livro de inteligência espiritual, que é se sentir conectado com o todo. Exato. Né, sair desse eu egoístico, né, e sai se da enxergar casinha. num mundo, né, num contexto maior. Não tem a ver com religião. A inteligência espiritual tem a ver com espiritualidade, né? A religião pode até ajudar. É uma ferramenta importantíssima. Uma ferramenta. Eu queria trazer um outro exemplo que eu acho que para quem está nos ouvindo, né, e sugiro a leitura do livro Céu e Inferno, né, na segunda parte, nos exemplos, no capítulo 8, chamado Expiações Terrestres. Aí ele vai contar o caso, não vou contar o caso inteiro, para os ouvintes ficarem curiosos, só vou contar um pedacinho, né, que é muito interessante, que ele diz de um cientista ambicioso. Mas calma, quando você começar a ler, não estranhe, porque ele está falando de uma mãe. Aí você vai falar, ué? O que tem a ver uma mãe? Dando spoiler, está falando da mãe naquela reencarnação e os sofrimentos dela e a expiação dela. Por isso, aqui ele fala sofrer provas. Isso. E aí vai mostrar justamente esse espírito, que numa reencarnação anterior, né, foi um médico ambicioso, por isso médico, e aí fez um monte de bobagem, e nesta reencarnação, na outra, ele busca o quê? As provas para um processo de aprendizado. E aí eu separei um trechinho que eu achei muito interessante, que é a filha conversando com, né, o espírito orientador, que deu a mensagem, né, antes da mãe, e ele fala o seguinte: assim ocorre com a tua mãe, cada dor que ela aceita como uma expiação é uma mancha apagada do seu passado. E quanto mais cedo todas as manchas forem apagadas, mais cedo ela será feliz. Olha que coisa linda. E ele comenta, somente a falta de resignação, né, torna o sofrimento estéril. Quer dizer, aquele momento de aprendizado se perdeu, porque ela não aprendeu nada. Pois, então, as provas deverão recomeçar. Por isso que quem nos escuta está num momento difícil, está numa aprovação difícil. É difícil, a gente sabe. Sim, claro. Não importa qual o tipo. Claro, não importa. Mas a resignação, o sofrer, que ele comenta, né? Portanto, o que é mais útil para ela é a coragem. Então, quem está nos ouvindo, tenha coragem. Né? Acredite, né? A submissão, entenda, receba, aceite. Não, o que estou vivendo é difícil, é horroroso, mas quanto mais eu puder entender, aprofundar o conhecimento, melhor. Por quê? Porque é preciso. E vamos pedir a Deus e aos bons espíritos que nos deem sempre o quê? O amparo. Exatamente. Porque nenhuma cruz nos é dada que não seja capaz de suportar nossos ombros. Perfeito. Então vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então agora vou formular para... Comecei com... Comigo. Contigo, né? Então agora, Guilhermina. Sim. Não, Ale.
Pergunta 99. Os espíritos de terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns não fazem nem o bem, nem o mal. Outros, ao contrário, se regozijam no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Há também os espíritos levianos ou estouvados, mais astuciosos do que maus, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Olha nós aí. Pois é. Alguém se identificou? Pois é, não vale. Carapuças não valem ser colocadas. Eu assumo. É por isso que eu digo que eu sou o espírita mais vira-lata que eu conheço. Mas é muito interessante, né? É muito importante, né? Eu acho que o autoconhecimento, como vem sendo falado aqui hoje, nos outros programas, né? É fundamental. Porque quando a gente se coloca no grupo dos bons ou dos puros, é um problema seríssimo. Né? O primeiro passo é se reconhecer enquanto espíritos imperfeitos, com lacunas a serem preenchidas, transmutadas, e como foi falado aqui, sempre aprendendo, né? Então tem uma diversidade aqui muito, né? Muito forte, né? Daquele estouvado. O que é um espírito estouvado? Que não pensa, né? Que não pensa, o impulsivo. Impulsivo, ele não tem nem muita noção do que está fazendo. Vai lá e pratica. Também fala a respeito daqueles que talvez tenha mais malícia do que malvadez, ou seja, às vezes silenciosamente ele está alfinetando alguém, né? É o que se ele acha é esperto. malicioso, às vezes passa como bonzinho. Mas o que está por trás ali na intenção? Eu acho que malícia fala de intenção. É 171. É 171. É espírito. Tem que entender o seguinte: espírito 171. Posso comentar? Está sempre tentando enganar a lei. É a história do, muitas aspas, esperto. É aquele que acha que vai levar vantagem. Trouxa que é. Porque pode até ter, naquele momento, em algum momento objetivo, a ter algum tipo de vantagem. Me chamar de trouxa, poxa vida. Mas agora, deixa eu fazer só um comentário. Eu só sou malandrinho. Muitos não fazem nem o bem ou o mal, mas tem aqueles que ainda se regozijam no mal. Isso é triste. Isso é lamentável, porque eles se regozijam no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-lo e não compreendem que são eles o alvo. Não compreende que o mal é exatamente aquela flecha que vai e volta. É o bumerangue. Não tem jeito. Aquilo que você faz intencionalmente volta para você. Não precisa muito. A coisa é o indivíduo, por exemplo, que comete um ato, tá? Que é cruel, tá? Existe uma história do Hilário Silva que um sujeito que estava muito desequilibrado, só que ele estava numa função de controlar o trânsito do centro da cidade. E um determinado sujeito, num veículo, pediu para que ele auxiliasse para obter passagem. Meu amigo, por favor, eu sou médico, eu tenho que fazer um socorro. O senhor pode me ajudar? Eu só preciso passar por esse cruzamento. Não, o senhor vai aguardar o sinal abrir. E o senhor vai ter que aguardar quietinho aí. Tá? Vou dar passagem aqui, o sinal, tá, passou todo mundo, tá, agora só pode ir. Ele percebeu que o sujeito passou pelo cruzamento, ao invés de seguir em frente, dobrou à direita na direção da casa dele. Que coisa estranha. Alguém vem correndo para ele. Seu fulano, corre em casa. Quem ele vê chegando, quem ele vê já estacionado na porta da casa dele, o automóvel que ele obstou a passagem. E o médico aplicando, é o que se usava antigamente, a adrenalina, né? No filho dele, que estava numa crise asmática brutal. Ele estava voltando a respirar normalmente.
graças àquela pessoa que lhe obstaculou. Que poderia ter chegado mais cedo. Mas graças a Deus a criança se recuperou. Não era a hora ainda. Adoro Hilário. Não é à toa que o autor se apresentou para o Chico como Hilário Silva. Hilário é engraçado. E ele ensina com bom humor. Só que o bom humor dele é cáustico. Né? Só terminando o raciocínio aqui, já que a terceira ordem deve ser a maior, o maior quantitativo, não é? De espíritos encarnados, né? De que espíritos encarnados. Lá dentro do contexto que a gente está, exatamente. Considerando isso, aí a gente vê o seguinte, ver o que a gente pode e deve tentar modificar em nós próprios. Tem que lembrar da historinha contada na semana passada. Nos tornar os espíritos em regeneração. Sim. Mudar os nossos próprios hábitos, os nossos próprios desejos interiores, foi aquilo que a gente conversou na semana passada. Em que eu me comprazo, eu posso não ter coragem de mostrar e de aquilo que eu penso, aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá gozo. Mas não adianta você não mostrar, está lá dentro. Se você não corrige, se você não arruma dentro de você, não adianta. É difícil corrigir. Claro que é, por isso vai voltar um monte de vezes. Chocolate é tão bom. Falar da vida dos outros também. A preguiça deitado na rede. Muito bom. Eu acho interessante também a gente destacar que a gente tem esses pontos desses que estão aqui, mas é importante também, quando a gente identifica isso no outro, a gente não cultivar uma raiva, indulgência, ódio, né? Aí tem indulgência. Aí o perdão é super importante. E orar pelo outro, porque se ele tem essa dificuldade, nossas orações vão ajudá-lo a rever esses reflexos. E as nossas orações vão ajudá-lo a rever os processos e nos ajudam também pela nossa iniciativa. E aí uma pergunta bem prática, de maneira... Quem somos nós na fila do pão para estar fazendo crítica e criando situações desagradáveis para o outro, porque ele faz assim, suas asas você deixou aonde? É como Jesus falou, né? Enxergando o cisco no olho do outro. Cisco no olho do outro. A trave, um pedaço de madeira. Esse que eu ouvi uma vez. Suas asas ficaram aonde mesmo? Porque, né? Aí é que está o detalhe. Ficar ali atrás, você vai ver as morcego. Então é interessante ver isso, de que a gente pode analisar os fatos, mas nunca tentar julgar o outro. E essa é uma situação muito difícil. É difícil. Porque muitas vezes, como muitos, e às vezes a gente se compraz também com certos tipos, né? Ou com a malícia, ou com a leviandade, ou com o mal em si, né? De querer prejudicar mesmo, querer, né, incitar a violência, querer que mais armas, mais coisas de destruição, né, mais guerras tenham, polemizar, colocar fogo na fogueira das diferenças e incentivando esses conflitos, né? Aí cada vez mais a gente tem que buscar isso, olhar o fato é que é o problema, e aí vamos resolver amenizar o fato. E esses nossos irmãos, né, que estão numa situação muito mais de dificuldade, né, buscar todo o nosso coração, todo o nosso amor e envolvê-los nessas vibrações, porque, né, muitas vezes eles precisam dessas vibrações para sair daquele véu, né, da ignorância, do ignorar, que muitas vezes eles mesmo se colocam. Né? Exato. O mais importante é conseguir conhecer o valor da prece. Sim, fundamental. É fundamental. Gente, vamos orar muito. Exatamente. É fundamental. Meio-dia, quem tiver possibilidade. 6 da tarde, quem tiver possibilidade. Meia-noite, quem tiver possibilidade. Em família também, né? Bem interessante. Não, e culto do evangelho no lar. Culto do evangelho é fundamental. Culto do evangelho no lar. Quando possível, em família. Sim, pelo menos uma vez por semana. Com certeza, se nós todos nos dedicarmos a isso, com certeza a atmosfera mental do planeta já muda. Já ajuda. É isso aí.
Não somos melhores que ninguém, mas podemos fazer alguma coisa. Com certeza. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui dando sequência ao programa Luz na Penumbra, no qual nós tecemos comentários a respeito da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos hoje dando início ao seu capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. E o título deste capítulo é um lema para nós espíritas, né? Então, vamos tratar especificamente deste ponto que para nós espíritas é o principal, é o alicerce de toda a nossa jornada, onde começa a nossa jornada, o que sustenta a nossa jornada evolutiva. E Kardec vai tratar disso baseando-se nos ensinamentos do Cristo, né? Então ele começa aqui com esse subtítulo: de que precisa o espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano também. Então, olha só, quando a gente fala fora da caridade não há salvação, ou de que precisa o espírito para se salvar de quê? Ele está buscando a salvação de quê? Não, fora da caridade não há salvação. Que salvação eu estou buscando? Por que é a caridade que me leva a tal salvação? Eu entendo que quando a gente diz salvação, a gente está querendo mostrar que não está numa situação muito boa, seja de qualquer tipo, e quer que se livrar daquilo, quer ser salvo daquilo. Se você estivesse numa situação em que sua vida estivesse em risco, você queria que alguém fosse lá lhe salvar daquela situação de risco de sua vida. Ou se é uma situação econômica, você quer que alguém lhe salve daqueles problemas econômicos. Então, quando a gente fala no sentido aqui moral de salvação, é nos salvar dos suplícios pelos quais nós estamos passando, os sofrimentos, as aflições. A gente imagina que nós podemos ir para uma situação melhor do que esta em que estamos vivendo. Então nós consideramos isso uma espécie de salvação, é uma espécie de salvação. Estou sendo salvo de uma situação não muito boa para uma situação melhor. Então esta situação melhor, esta salvação é que todos buscamos, desde que o homem se entende por gente. Ele nunca está satisfeito com a própria vida, pelo menos a maioria das pessoas. Então busca uma melhor, uma salvação, que se não for nesta vida, ele acha que depois que passar para outra vida, qualquer que seja o entendimento que tenha de outra vida, pode ir para uma situação melhor. Então é uma salvação. Então o que precisa então o espírito do homem para se salvar da situação complicada que está? É disso que nós vamos tratar aqui, a busca da salvação. Nós espíritas achamos que é através da prática da caridade que se alcança a salvação. É isso que vamos tentar demonstrar aqui, neste capítulo, através
dos textos de Allan Kardec, comentando os ensinamentos da doutrina de Jesus. Diz ele aqui, então ele se reporta aqui, são vários trechos do Evangelho, não é nenhum específico assim. Então diz aqui, Jesus falando, ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, não tinha teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá, em verdade, vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida o rei aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Eles também replicarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto ou sem roupa, doente ou na prisão e não te assistimos? Ele então lhes responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um desses mais pequeninos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Isso está em Mateus capítulo 25, itens versículos 31 a 46. Então aqui Jesus está figurativamente nos mostrando a situação daqueles que não praticaram a caridade com os mais pequeninos, com aqueles que estavam necessitados. Pondo-se ele, o rei, que seria o próprio Cristo, na figura desses pequeninos. O que fizeram aos pequeninos era ele que estávamos fazendo. O que não fizeram aos pequeninos era ele que estávamos deixando de fazer. Então ele está mostrando, se vocês querem agradar a mim porque eu sou o rei, tudo bem. Mas antes de vir agradar a mim, agrade aos meus amigos, aos meus pequeninos. É isso que ele está nos mostrando. A caridade deve ser praticada não diretamente a Jesus, ao rei ou a Deus, que eles não estão necessitados. Temos que praticar a caridade com aqueles que estão necessitados do nosso auxílio, do nosso amparo, do nosso amor, da nossa compaixão, da nossa compreensão. Então, está muito claro aqui o que Jesus quis nos mostrar com esse pequeno relato. O outro relato que está aqui é de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar, mestre, que é preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, o que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse, mas antes de narrarmos aqui,
a historinha de Jesus, é bom lembrar que esse doutor da lei pergunta a Jesus o que ele precisa fazer para obter a vida eterna. Que na concepção deles, acabou aquela vida, e morria, e ia para a vida eterna, ou seja, uma vida boa, uma vida de benesses, ou seja, uma vida salva das tribulações que ele esteve aqui quando estava vivendo aqui na Terra. Então eles entendiam isso, como a maioria das pessoas entendem isso. Após a morte você vai para a vida eterna, pode ser uma boa, pode ser uma ruim. Se você quer ser salvo da situação complicada que você já estava metido aqui quando estava encarnado, ou que você pode ir, como Jesus disse na história anterior, lá para o lugar onde está o diabo, etc., você quer ser salvo. Então essa vida eterna que ele está pedindo é a salvação. É um outro conceito de explicar o que é a salvação. Então Jesus começa contando essa história para eles. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, derramou-lhe óleo e vinho nas feridas e as tratou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem e tudo o que gastaste a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? Jesus pergunta ao doutor da lei. O doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus diz: então vai e faz o mesmo. Então está recomendando que ele seja caridoso, que ele haja como o samaritano e não haja como o sacerdote, nem como o levita, que era uma espécie de funcionário do templo. 2 pessoas envolvidas com a religião, teoricamente, deles é que tinha que partir compaixão com aquele homem ferido. Mas, na realidade, quem o atendeu foi um samaritano, que era um povo odiado pelos judeus. Os judeus não gostavam deles por questões antigas lá, de guerras e tudo mais. Então, Jesus estava dando como exemplo um samaritano para mostrar que aquele de quem você pode esperar uma atitude boa nem sempre vai corresponder. Mas aquele que você acha que não vai fazer, acaba fazendo. Então, a caridade está ao alcance de todos, mesmo aqueles que são amaldiçoados. Então esse samaritano está arrumando o lugarzinho dele lá na vida eterna, está buscando a sua salvação. Então Jesus está ensinando isso para um doutor da lei, que devia saber isso, não é? O doutor da lei, ele conhece a lei de Moisés, a lei dos profetas, conhece tudo, e estava em dúvida o que tinha que fazer. Por quê? Na cabeça desses doutores da lei, fariseus, saduceus ou qualquer outro, o que acontecia? Eles achavam que, cumprindo aquelas determinações, aqueles preceitos que estavam na lei mosaica ou foram instalados pelos profetas, estava resolvido. Ou seja, era praticar o jejum, usar roupas determinadas, observar um tipo de alimentação, tinha coisas que eles consideravam impuras, então eles não podiam nem tocar, entende? Pessoas que eram impuras, mulheres que eles consideravam impuras quando estavam no período da menstruação. Então eles seguiam isso ao pé da letra, achando que com isso estavam salvos, que bastava fazer isso, que iam buscar salvação, iam para a vida eterna. Então esse doutor da lei já estava meio em dúvida, porque ele com certeza fazia isso, como os judeus fazem até hoje isso. Mas ele já estava em dúvida: será que isso é suficiente para realmente eu ir para a vida eterna? Para eu conseguir a minha salvação? Então ele veio perguntar a Jesus, e Jesus responde a ele que, para ele alcançar a vida eterna, ele tem que amar o próximo, porque está na lei lá, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele tinha dúvida: mas quem é o próximo? Jesus diz: o próximo é aquele que está necessitado, é aquele que está precisando
Às vezes não está precisando, mas você tem que amar o próximo. Tem que tratar o próximo da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. Independentemente de qualquer situação, sem buscar qualquer reciprocidade, sem ter nenhum pé atrás, sem estar buscando nenhuma vantagem, você tem que amar o próximo. Tratá-lo com caridade, com atenção. Dedicar a ele o seu tempo, aquilo que você tem de bom, porque você gostaria de ser tratado. Se você tivesse caído no meio da estrada, que te sofreu de um assalto, todo cacarecado, você não gostaria que alguém viesse socorrer você? Claro, então se você encontrar alguém nesta situação, você tem que fazer isso que o samaritano fez, e não que o sacerdote e o levita fizeram, olharam e passaram adiante. Se eles estivessem naquela condição, eles não gostariam que as pessoas passassem adiante. Então eles não estão amando o próximo, como diz lá a lei. Está na lei de Moisés e nos ensinamentos dos profetas. Como ele repetiu para Jesus. Então, ele precisava de uma explicação melhor. Jesus, como sempre, conta uma historinha, uma parábola, para que a gente entenda. Da mesma forma, a primeira história, Jesus está figurativamente se pondo na posição de um rei que no final de tudo vai julgar aqueles que as ovelhas vão para o lado direito e os bodes para o lado esquerdo. Ele usa a imagem de um pastor. E quem são os bodes? São aqueles que não atenderam os pequeninos, que precisavam da mesma forma que esse homem que sofreu o assalto precisava. E quem são as ovelhas? Aqueles que atenderam, praticaram a caridade. Foram solidários com aquele que estava em necessidade. Então, a prática da caridade é uma coisa muito ampla. Nós não temos aqui condição de descrever todas as maneiras de praticar a caridade. Desde a caridade material, que você arranja alguma coisa material, um objeto, uma quantia, alguma coisa para ajudar a pessoa, desde uma caridade moral, você faz uma visita, ajuda, ou como diz a irmã Rosária, aqui neste mesmo evangelho, sobre a caridade moral, ela nos diz, a caridade moral é nos aturarmos uns aos outros, porque quando se atura as pessoas que têm problemas, que não se coadunam muito com você, tem dificuldades, tem divergências, você, eu tenho que aturar fulano, tem que aturar fulano, assim como você quer que aturem você. Eu quero que me aturem com minhas manias, meus gostos, meu jeito. Eu quero que as pessoas me aturem. Eu tenho que aturar as pessoas também. Entender que cada um tem seu jeito, sua mania, suas necessidades. Então a caridade moral é eu aceitar as pessoas do jeito que elas são. Se eu não gostar, eu não sou obrigado a conviver com ela e estar todo dia com ela, mas se ela precisar de mim, eu tenho que estar disposto a ajudar, independentemente do que eventualmente ela tenha me feito ou deixar de fazer, não importa. Se eu tiver condições de fazer para uma pessoa alguma coisa, eu deixar de fazer, eu vou incorrer nesse que Jesus mandou para a esquerda. E dizendo que, diz aqui, né, que esses irão para o suplício eterno. Então, outra coisa também que é importante a gente notar. Jesus está usando figurações aqui, né? Porque está dizendo que suplício eterno. Nós sabemos que não é assim. Não é? Mas naquela época, Jesus não tinha como explicar para eles o processo reencarnatório, né? Que nós vamos ter milhões de oportunidades para nos redimir das nossas faltas. E os judeus acreditavam. Alguns judeus, pelo menos, no inferno, no diabo, essas coisas. Então Jesus conta isso para eles verem que a situação de quem não praticasse a caridade não seria boa. Então ele usou aquilo que eles conheciam. Nós não podemos agora pegar aqui ao pé da letra e dizer, não, mas está lá Jesus dizendo que a pessoa que não cumprir isso com os pequenos vai para o fogo eterno. Isso é uma maneira de mostrar que a situação não vai ficar boa. Mas por que esse livro aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo? Para nos explicar essas coisas, porque aquela maneira de Jesus falar era para aquelas pessoas entenderem do modo que eles tinham compreensão. Hoje nós temos outra compreensão. Para isso, esse livro aqui é o terceiro. Já estudamos o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, para entender o que é o Espiritismo, o que o Espiritismo propõe. Em termos de vida espiritual, evolução do espírito, reencarnação, isso nós aprendemos no livro dos Espíritos, aprendemos no livro dos Médiuns. Aí vem aqui
os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, segundo o Espiritismo, com base nas informações que nós obtivemos no primeiro livro e no segundo livro. Porque algumas coisas têm que ser explicadas aqui, tornadas mais claras com base à luz da reencarnação, principalmente, da vida espiritual, da comunicação entre os espíritos, do processo mediúnico. Então, nós, sabedores dessas condições, podemos entender melhor, com mais facilidade, os ensinamentos de Jesus. Não podemos pegar isso aqui ao pé da letra, como algumas pessoas ainda fazem. E pegam, às vezes, até do Velho Testamento, coisas ao pé da letra, que também são coisas figuradas, narradas por pessoas que não tinham... A maioria, inclusive, eram pessoas analfabetas. A pessoa que ia escrever não era a mesma que estava ditando aquilo. Então, e era escrito, às vezes, muito tempo depois. As coisas eram fantasiosas para que aquele povo entendesse. Hoje nós temos que botar à luz do que o Espiritismo nos ensina, a ciência nos demonstra, a situação da vida moderna nos dá base para um entendimento diferente, mais acurado, mais lógico. E é por isso que nós nos apaixonamos pela doutrina espírita, porque tem lógica, as coisas vêm com lógica. Então essa aqui é a caridade. Estamos mostrando aqui Jesus nos ensinando, e nós estamos usando a lógica para entender que a caridade é que nos leva à salvação, é que nos leva a ter uma vida eterna boa. Agora, a vida eterna não vai ser alcançada após esta encarnação atual, após várias encarnações, depois que eu houver me depurado completamente. Aí posso dizer que a vida que eu vou ter lá numa vida no mundo celestial é minha vida eterna, que eu vou ficar eternamente naquela glória. Mas eu vou custar chegar lá. Esse é o raciocínio que nós usamos para entender essas palavras aqui do Cristo e o seu ensinamento, para que nós possamos usufruir desses ensinamentos, usá-los em nosso próprio benefício, para que nós, sim, alcancemos a salvação e alcancemos a vida eterna, que é o objetivo de todos nós. Bom, hoje vamos ficando por aqui. Desejo a vocês uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.